Shalom, queridos. Hoje nós estamos com um novo livro, o livro de Neemias, no capítulo 1. Porém, nós temos que dar uma introdução para a gente não ficar perdido. Vamos recapitular um pouquinho, ver o que já estudamos, aonde estamos. Mas, para depois disso, nós estaremos começando o primeiro capítulo de Neemias. Então, nós sabemos que já ficamos vendo as repetições, lendo as repetições do primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeira crônica, segundo livro das crônicas. Um tempo enorme nós passamos assim só lendo, sem ter muita novidade, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisávamos estar assim nessas repetições. E em meio a essas repetições, nós vimos que o livro de Neemias, agora, quando começa agora o livro de Neemias, temos que olhar para trás um pouquinho e vermos por que nós estamos repetindo tanto. Era necessário, né? Já disse o porquê. E agora ver o que aconteceu no livro de Esdras, porque tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo é apontando Jesus, é uma história do Senhor Jesus, antes dele chegar à terra, porque ele não veio de paraquedas. Deus, no seu amor incondicional, deixou tudo isso, de Gênesis a Malaquias, até a chegada do seu filho, porque tudo era para lembrar da promessa feita em Gênesis 3:15. Deus, ele não perdeu de vista o homem, não perdeu de vista a sua promessa. Se fosse pelo homem, nunca seria cumprido, porque a infidelidade do homem foi constante, como vocês viram, até chegar aqui. E aí eu quero dizer para vocês que o Neemias, ele está dentro de um contexto, esse livro tem contexto, né? O histórico do cativeiro, é o cativeiro babilônico. Vocês viram que os reis de Israel, todos eles, Israel, Judá, principalmente Israel, que é o reino do norte, foram 19 reis, todos fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o de Judá também não se fala, que são duas tribos somente, né? Somente as duas tribos, nós sabemos que ficaram a 10 tribos para o reino de Israel, o reino do norte, e 2 tribos para o reino do sul, que é o reino de Judá e Benjamim. E aí, vocês viram que nada, Deus tudo fez e nada eles tiveram fidelidade em nada. E aí, vocês veem depois que eles tiveram que ter o castigo, né? Que já foi de muita paciência do nosso Deus, suportar até ali, entrega na mão dos inimigos, eles ficam cativos. Depois, nós vemos que Esdra foi favorecido pelo rei da Pérsia, o rei persa, o Ciro. Depois nós vemos Dario, tudo providência divina, porque o nosso Deus, ele nunca cessa de ter misericórdia, permitiu que eles ficassem cativos, porque era impossível que depois de tudo aquilo que eles fizessem, eles não tivessem um aprendizado. Quando o nosso Pai castiga, porque para haver um aprendizado. E assim foi. E agora, é esse o contexto de Neemias. Nós estamos ainda um cativeiro babilônico. Este livro foi justamente nesse período do cativeiro. O reino norte, também chamado de Efraim, que iniciou com a morte de Salomão. Eu já disse a vocês, teve 19 reis, que foram tudo fracasso, e todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fazendo o que é mal aos olhos do Senhor é fracasso. O reino do norte, então, foi entregue ao reino da Síria, pelo próprio Deus. Não foi ninguém que entregou, foi Deus que entregou o seu povo para ser castigado, porque havia uma necessidade grande. Vocês viram que a gente foi repetindo, e já estávamos sem paciência, porque o nosso amor não é o amor de Deus.
Só ele podia fazer isso, mas quem lê fica pensando até que ponto Deus vai esperar para castigar esse povo. Ele esperou o tempo dele, porque Deus é Deus, nós somos pessoas, e pessoas que estão em pecado com a natureza adâmica. Se fôssemos nós, não esperaríamos nada. Na primeira situação que Israel aprontou, depois de tanta bondade de Deus, ele já tinha dado fim. Mas o Senhor esperou esse tempo todo para a gente saber a bondade dele, saber que quando Jesus chegou, não foi ali que começou o amor de Deus. O amor de Deus começou lá em Gênesis 3,15 e tolerou todo esse tempo até que, enfim, chegou o momento do castigo, onde fica exilado esse povo. E aí nós vemos que o Reino do Sul, que são as duas tribos de Benjamim e Judá, não aprenderam a lição com o Reino do Norte. Embora tivesse 20 reis, o Reino do Sul, numa única dinastia, que era a dinastia davídica, descendentes de Davi. Mesmo assim, eles também tiveram altos e baixos, e foi terrível a desonra que eles fizeram a Deus também. No final, se desviaram e foi entregue também a apostasia, se entregaram à apostasia, desviaram totalmente. A apostasia foi bem notória. E mataram profetas. Então, a entrega dele nas mãos da Babilônia, do cativeiro, tinha que haver isso, né? Nós sabemos que Deus é bom, a bondade dele dura para sempre, mas está contido na bondade dele também disciplinar os seus filhos. Foi o que ele fez, com toda a paciência, esperou o máximo, depois ele mostrou que no amor dele está contido também o castigo. O pai que ama, disciplina. Então, nós vemos isso, né? Tudo isso para chegar aqui no livro de Jeremias. O retorno deles, do povo de Deus, o cativeiro, eles passaram no cativeiro 70 anos, e o retorno foi em 3 levas. A Babilônia caiu nas mãos do rei da Pérsia, do rei Persa. A Babilônia, quando eles estavam nesse cativeiro, a Babilônia caiu, fracassou. E quem estava na frente agora era o rei Persa. A política deles não era de arrastar o povo para o seu país, mas ao contrário, era de deixar o povo no país e ali eles dominarem o território. Em vez de levarem, eles deixavam no país para dominar e dominava aquele território. Deixava todos ali envergonhados, fazendo tudo o que eles queriam, o rei que estava predominando. No caso agora, o rei da Pérsia. E aí foi o que aconteceu aqui. Ciro, Persa, determinou a volta, como vocês viram lá em Esdra, ele permitindo a volta de Esdra, tudo providência de Deus, porque se a Babilônia continuasse reinando, seria diferente, mas logo que eles perderam, eles viviam brigando o tempo todo, aí quem perde agora é o reino da Babilônia, e esse rei Persa, que tinha vencido, já mudou tudo, já era diferente. Ele não pegava as pessoas e ficava com eles no território deles. Ele ia para o território de onde tinha perdido, da nação que tinha perdido, e ali ele detonava todos os costumes, tudo que havia naquele lugar, eles faziam ficarem envergonhados. Tinham que fazer do jeito deles. É essa situação que nós estamos vendo aqui desde quando nós falamos de Esdras, já havia uma situação que vocês estão vendo aqui. Nós estamos fazendo uma revisão para a gente ficar bem atento de tudo que estamos estudando na palavra de Deus. E o resumo de tudo isso, toda a nossa atenção é para nunca pensar que o amor de Deus se apresentou de um homem que saiu, desceu de paraquedas e foi para uma cruz. Não, é um homem que tem um histórico, Jesus Cristo. Tudo aqui é a história dele. Para ele chegar, teve isso tudo. Para ele chegar na terra, teve tudo isso. Então, agora o rei Ciro, rei da Pérsia, domina, está determinando, ele quando começou a dominar, ele determinou a volta
como vocês viram. E a primeira leva, a primeira volta a primeira leva foi com Zorobabel, a construir o templo. Depois, nós vemos 59 anos depois de Zorobabel, com a sua equipe, ir para reconstruir o templo, vem agora Esdra, a segunda leva, liderando. Esdra foi para a construção, para ensinar o livro da lei. A parte dele foi essa, como nós já vimos. E a terceira leva, o terceiro grupo de pessoas que o rei fez voltar, né, para o território, para eles ficarem lá dominando, como eu já disse, que a política deles era diferente, deixava na mesma nação, não tirava da nação, mas, em compensação, eles dominavam todos ali onde estavam. E aí, na terceira leva, nós vemos que foi o Neemias, que nós vamos ver agora. Foi 13 anos depois que chegou Esdra. Note bem, Zorobabel foi na frente, construiu o templo. Aí depois, 59 anos depois, Zorobabel vai Esdra, e aí vai ensinar o livro da lei. Depois, na terceira leva, ou seja, as terceiras grupo de pessoas que estavam indo, foi nessa parte agora desse terceiro grupo de pessoas, vai o Neemias, onde nós vamos ver a história agora, com o livro dele que nós vamos estudar. Então, vamos lá, não é? Vamos ver agora o que Deus tem para nós através do livro de Neemias. Primeiro capítulo de Neemias, nós vemos aqui justamente as palavras do rei de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobrevieram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu estou falando que Neemias ouviu essas palavras. Tudo que você está vendo aqui desde o primeiro versículo, ele ouviu. Então, quando ouvi essas palavras, me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Diante do Deus dos céus, eu disse: ah, Senhor, meu Deus dos céus, Deus de grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos aos teus ouvidos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e o cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os levarei para o lugar que escolhi, para habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, meu Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, se agrade de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante do homem, diante
diante deste homem. Então, o que nós vemos aqui nesses primeiros versículos e primeiro capítulo de Neemias é que ele descobriu que a situação de Jerusalém não estava boa, mas ele reconheceu que era por causa do pecado do povo, ele reconheceu a justiça de Deus e ele pede perdão pelo pecado do povo. Como vocês sabem, eu sempre faço analogia, eu comparo a situação daqui da antiga aliança com a nossa, porque não teria sentido eu ler a Bíblia e não ver como é que eu estou. Eu tenho que ver como é que eu estou. Deus está falando de um assunto que diz respeito a nós, porque está falando de tudo que ele fez para que Jesus chegasse à terra. Então, eu fico vendo de tudo que o Senhor está fazendo para que Jesus venha buscar a igreja. Já pensou nisso? Aqui era uma luta, Deus com seu amor infinito, incomparável, lutando para que o Senhor Jesus chegasse à terra, porque ele tinha que preparar esse povo, e o povo sempre pecando. Jesus não podia chegar de qualquer jeito. E vocês veem uma trajetória, desde Gênesis até chegar a Malaquias, essa coisa terrível de rebelião do seu povo, de pecados após pecados. Então, Jeremias está reconhecendo que Deus é justo. Eles chegaram a essa situação por causa da maldade, da rejeição, da apostasia. Então, é o que eu quero dizer para nós hoje. Nós estamos vendo como está, como nós estamos como igreja, não estamos? Nós estamos de um jeito que a pessoa não sabe, não consegue, um líder não consegue trazer a igreja a uma vida de oração. Um líder peleja o tempo todo. A gente sabe que a casa do Senhor, como está escrito em Mateus 21, versículo 13, é casa de oração. Mas ninguém pode fazer um culto matutino que diz assim, hoje teve 100 pessoas, o ministério pode ter 1.000 pessoas, e a gente não consegue nem 100 pessoas num culto matutino semanalmente, todos os dias da semana, que era um dever, se é casa de oração. Como é que nós vivemos assim, só de eventos? Se tiver um evento, de alguém venha de fora, a casa de Deus enche. Mas se tiver um culto de oração diariamente, de segunda a segunda, no horário da manhã, onde nós sabemos que é o melhor horário de nós buscarmos a Deus em nossa casa e também junto com nossos irmãos. Primeira coisa, a gente vai para o lugar secreto, logo cedinho, depois vai para um culto matutino, era para a casa do Senhor ficar cheia, lotada, todos os dias da semana, mas não fica. Mas Deus disse que é casa de oração. Mateus 21, 13, fala isso. Nós vemos também que as pessoas vão ao culto somente para o horário da palavra, e olhe lá, já chega, já louvou, já está no fim, a maioria. E aqueles que muitos chegam, que acham que chegou cedo, é aqueles que chegam para o momento do louvor. Mas não é assim, a gente deveria chegar, no mínimo, 15 minutos antes do culto, do louvor começar, para nós dobrarmos nossos joelhos e estarmos buscando a Deus a manifestação da presença dele naquele culto, que o culto seja agradável ao Senhor de tal maneira que ele desça para estar conosco, que ele desça na maneira de falar, que ele se manifeste, para a gente ver que realmente ele se agradou do culto. E não tem acontecido isso. Já viu o estado da igreja? É esse estado. E a gente pode fazer o quê? Fazer o que Neemias fez. Reconhecer que é o povo, não é Deus. Reconhecer que as coisas que estão acontecendo, que a igreja está passando vergonha, não é isso? É por causa de nós. Deus não tem culpa. Deus é justo. Então, se a gente se afasta dele, aí acontece famílias destruídas. Quantos divorciados no meio da igreja? Você acha que isso é uma coisa normal? Não, é o distanciamento da igreja de Deus, de se distanciando do seu Deus. Nós estamos fazendo isso. Porque se a gente não faz o que ele disse, a minha casa é chamada casa de oração. Se não tem um povo que ora, não tem um povo que quer meditar na palavra de dia e de noite. Vocês verem a luta que foi para nós conseguirmos um discipulado com a Bíblia aberta semanalmente, toda semana, de 7 com os líderes que estiverem nos discipulando. Que luta foi essa? Por que isso? É distância da palavra e distância de vida de oração, porque uma coisa, um abismo chama outro abismo. Se a gente não ora, não tem vontade de ler Bíblia. Mas se a gente ora, a gente sabe que precisa ler a Bíblia, que é para poder a gente saber conversar com Deus. Aí um mal chama outro mal, mas não gosto de orar, eu não quero orar na madrugada, na minha casa, ir para um lugar secreto, eu viro para um lado para o outro, não vou.
Aí para orar no culto matutino também não vou. E não, a oração é somente aquela oração enquanto eu estou lavando os pratos, como se Deus tivesse somente para ter uma oração só para pedir, fosse disponível só para a gente ficar pedindo. A gente não tem adoração, não acorda para adorar, para ir para o nosso lugar secreto, confessar nossos pecados e estar ali adorando ao Senhor. Não quer para o tempo em comunhão com os irmãos, a oração de concordância pode muito em seus efeitos. A gente não tem essa certeza, a gente duvida disso, porque se a gente acreditasse que se juntasse com os irmãos, todos orando no templo, ia ser mais poder, mais bênçãos nas nossas vidas. Então, pronto. Não gosta de orar porque não tem palavra para falar com Deus. Quem aprende a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sabe como falar com Deus. Não falta palavra. Chega 15 minutos antes e o louvor está começando, a gente está lá de joelhos dobrados, porque a gente sabe que conversar com o Senhor, porque estuda a Bíblia. Quem não estuda a Bíblia é um mal chamando outro mal. Aí pronto, não tem prazer em falar com Deus, que não sabe como falar. Você já viu como as pessoas têm dificuldade de falar com pessoas até importantes, fica se escondendo, porque não sabe o que falar. Não se preparou para falar com a pessoa, quem sabe não se aproxima? A mesma coisa com Deus. A gente não sabe o que falar se não estuda a Bíblia. Mas agora, graças a Deus, que nós estamos em outra dimensão, eu acredito que vai ter muita gente orando. E continuemos na oração de humilhação, pedindo perdão por aqueles irmãos que ainda estão sem entender que Bíblia e oração é o dever do crente o tempo todo. Orar e palavra de Deus, orar e estudar a palavra de Deus, para que não aconteça o que nós temos visto. Pessoas chorando dentro da igreja por causa de famílias destruídas. Isso era para nós estarmos chorando pelas famílias que estão lá fora e procurando abençoar, orar por elas e estar tentando reconciliar marido com mulher que estão lá fora de Deus, que não estão sendo filhos de Deus. Não, ao contrário, a gente não tem nem tempo para orar para as pessoas que estão sem conhecer Jesus, que estão se destruindo lá suas famílias, porque a gente tem o tempo todo para orar por aqueles de dentro do meio da igreja, os filhos de Deus, que estão se destruindo porque se Deus só tem um nome de filho, mas não se aproxima do Pai. Então, essa analogia que eu quero fazer aqui, estou fazendo isso, comparando e dizendo o que nós temos que fazer como Neemias, se humilhar, reconhecer que nós pecamos, buscar a Deus, aproveitar que estamos no discipulado, onde aprendemos a palavra de 7 em 7 dias, junto com os nossos discipuladores, onde também nós temos um comando da apóstola Rainha Nascimento, para estarmos lendo 3 capítulos por dia em nossa casa, um no amanhecer, no lugar secreto, outro depois do almoço, enquanto descansa o almoço, e outro antes de dormir, depois que, quando vai dormir, outro capítulo. Então, vamos nos envolver com Deus? Para a gente mudar a história da igreja, não estamos envergonhando as pessoas que nem conhecem Jesus. Pode dizer para nós, o que é que ela vai fazer pela minha família, pelo meu lar? Se na igreja também está uma porção de gente divorciada. É isso que eles estão falando lá fora, é a vergonha que nós estamos passando. Olha, tanta família destruída, eu conheço o crente fulano de tal que está lá, uma família destruída, como é que eu vou pedir socorro para eles? Não tenho nada para pedir socorro, não tenho onde me apoiar. Eles que dizem que são crentes estão desse jeito. E como é que eu vou poder fazer alguma coisa para a minha vida? Então, queridos, vamos parar com isso. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus. Vamos reconhecer que Deus pediu 2 coisas importantes. Pediu, não ordenou. Ele é Pai, Ele é autoridade sobre nós. Ele ordenou, como Jesus falou, em Mateus 2, em Mateus 6,6, entra no teu quarto e olha secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E ele também falou que nós temos lá o templo como casa de oração. Então, 2 lugares importantíssimos para nós orarmos. Nós podemos orar o tempo todo, andando pelo caminho, sentando, levantando, porque o Espírito de Deus está dando de nós. Mas 2 lugares importantíssimos. Entra no teu quarto e a outro, entra no templo. E com seus irmãos. Orem concordando, juntos, todos orando por determinadas causas, pela salvação das pessoas, pela vida que você vai falar. Aí um vai apresentar, hoje eu vou falar para meu colega de trabalho sobre Jesus, vocês intercedem, dá o nome do colega de trabalho, todos ali orando no templo por aquele colega de trabalho que vai ouvir a palavra, que vai se converter em nome de Jesus e que vai ser consolidado, vai ser discipulado e vai ser enviado. Então, queridos, é isso. Aí diz assim, mas eu não consigo ninguém para salvar.
Eu não vou falar com a pessoa corre, ninguém quer ouvir a palavra, como é que eu vou ter discípulo? Ah, meu Deus, que igreja em cela no modelo dos 12, como que eu não estou conseguindo? Não consigo ter uma célula, não consigo ir para a célula, não consigo um discípulo. Falta de oração, falta de oração, de palavra, de estudo da palavra. Se a gente viver a palavra, Deus sabe onde é que tem verdes pastos. Se você está preparado, você estuda a palavra, se você ora, Deus envia as pessoas nas suas mãos. Quando pensar que não, você está com 12 discípulos. Experimente viver meditando na palavra dia e de noite. Experimente ter uma vida de oração para ver se Deus não vai lhe entregar as ovelhas que ele já escolheu para entregar a Jesus. Porque quem escolhe é ele entrega na sua mão. Você vai anunciar Jesus para ele, Jesus toma conta dele e nunca vai lançar fora, dele ou dela. Aí nós estamos indo pelo caminho errado, querendo que as ovelhas venham para nós sem a gente ter o que dar. Se não estuda a Bíblia, se não ora, como é que a gente vai ter que dar? A pessoa vai se converter na nossa mão para receber o quê? Já viram como está bom agora? Agora mudou, né? Agora nós temos o que dar. Temos o que dar. Começamos nosso discipulado com a Bíblia aberta, semanalmente. Sempre discipulado toda semana com a Bíblia aberta. Bíblia lida em casa, agora, desde o mês de maio do ano de 2023. Chegar ao final do ano, vai ser outra história. Os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, todos frutíferos, apresentando as ovelhas que Jesus entregou nas mãos para discipular, ganhou, Jesus lhe mostrou, entregou a pessoa, você ganhou, você consolidou, discipulou, e no outro ano, 2024, já estavam fazendo as mesmas coisas, ganhando, consolidando aquele que você ganha esse ano, no outro ano já estão ganhando vidas também, e já estão discipulados de 12, porque nosso Senhor Jesus Cristo teve 12, e nós imitamos a eles. Paulo disse, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós iremos imitar Jesus, 12 pessoas, e nós vamos preparar. Quando preparar aquelas 12, a gente novamente mais 12. É uma sequência até a volta do Senhor Jesus. Então, estamos aqui com o primeiro capítulo de Neemias. Graças a Deus, encerramos aqui. E no próximo discipulado, o segundo capítulo, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.